Deus, vamos nos ajoelhar na presença do Eterno. Deus eterno, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus. Amém. Louvamos o Senhor pela oportunidade que o Senhor nos concede nesta manhã de sábado, de estar, Senhor, nessa reunião solene, onde viemos adorar em espírito e em verdade. Agora, querido Deus, que nós estamos impondo as nossas mãos sobre o nosso irmão Agostinho, sobre a sua família, que eles possam receber o teu poder, a tua palavra, para que eles possam ser pessoas que crescem cada dia rumo a Canaã celestial. Que o teu poder possa estar sobre ele como sacerdote do lar, e que essa família possa ser a menina dos olhos do nosso Deus. Nós entregamos ele e toda a tua igreja nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. No céu há muitas, muitas coisas que eu anseio ver, só mil belezas, glórias e esplendor. Mas antes de fruir de tais delícias do prazer, primeiro quero ver meu Salvador. Primeiro quero ver meu Salvador, sim, antes dos queridos ao redor. Então, por longos dias e doces de alegrias, mas quero ver primeiro Salvador. As ruas de ouro eu quero ver, os brilhos dos portais, eu quero ver os passos celestiais, a árvore da vida e o lindo rio do Senhor, mas quero ver primeiro Salvador. Primeiro quero ver meu Salvador, sim, antes dos queridos ao redor. Então, por longos dias e doces de alegrias, mas quero ver primeiro Salvador. Eu quero ver mamãe e estar com ela no jardim, lembrar dos dias idos com amor. Queridos, quero ver os quais partiram antes, sim, mas quero ver primeiro Salvador. Primeiro quero ver meu Salvador, sim, antes dos queridos ao redor. Então, por longos dias e doces de alegrias, mas quero ver primeiro Salvador. Quantos que querem estar no lar celestial e ver o Salvador? Todos. Seria inútil nós estarmos aqui se nós não tivéssemos essa pretensão de sermos salvos por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós estamos vivendo, segundo a profecia do Apocalipse, nos últimos dias da história deste mundo. A Bíblia é clara ao afirmar, ao fazer essa afirmação. E nós temos a necessidade
de estarmos despertos, de estarmos vigilantes, porque o dia do Senhor se aproxima, e se aproxima rapidamente. Amém. Nós, aqui de Poá, da Igreja Bereana, ao invés de termos a cabeça formatada por um homem, nós deixar que a nossa cabeça fosse formatada por Deus. Então nós começamos a estudar a Bíblia desde o primeiro capítulo de Gênesis. E hoje nós já estamos em Isaías, porque estamos fazendo correlação com outros livros da Bíblia, né? Já estamos em Isaías. E desde o primeiro capítulo da Bíblia até hoje, nós encontramos o cerne da palavra de Deus. Nós encontramos a célula máter, né, da Bíblia. Qual é? A adoração. Deus se apresenta como Deus, diz que é Deus. A Bíblia apresenta Deus como Criador dos céus e da terra, e do mar e da fonte das águas. Já no primeiro capítulo da Bíblia nós encontramos: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus se apresenta dizendo: eu sou Yahvé, teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Devemos levar em consideração que na tradução da Bíblia do hebraico para o grego, chamado Septuaginta, houve algumas alterações que trazem hoje uma complicação muito grande para o entendimento. Uma delas é trocar o nome do Altíssimo para Senhor. Eles estavam em cativeiro e não achavam que deveria pronunciar o nome de Deus, que era formado pelo tetragrama. Seria eles trocaram esse tetragrama, que alguns dizem que é Yahvé, outros dizem que é Jeová ou Iová, outros dizem que é Javé, né? Mas o importante é que ele diz: eu sou, em vez do Senhor, era essa palavra, o nome de Deus. Eu sou Yahvé, teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Ao trocar Yahvé por Senhor, eu sou o Senhor teu Deus, o Senhor deu a possibilidade de introduzir outros nomes além desse tetragrama. Hoje, quando nós encontramos eu sou o Senhor, tu és o meu servo a quem escolhi, para que saibais, para que entendais, para que compreendais que eu sou. Antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Ao trocar por Senhor, eu sou o Senhor, para que saibas que eu sou o Senhor. Senhor, são muitos, embora Deus também seja muitos, no linguajar Deus, né, no hebraico, são muitos. Mas para nós há um só Deus, o Pai, né? E um só Senhor, Jesus o Cristo. Hoje eu quero falar uma coisa muito importante. O assunto dessa manhã é bastante importante, e eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção e não me interrompessem. Hoje não vou permitir interrupção, tá bem? Eu vou falar sobre a Trindade. Quantos já ouviram falar da Trindade? A Trindade celestial. E a Trindade diabólica? Já ouviram falar? Vamos falar primeiro da Trindade celestial, né? Por que nós vamos falar sobre esse assunto? Segundo Timóteo 4, verso 1, nós encontramos uma demonstração de Paulo para Timóteo. Paulo diz o seguinte: 2 Timóteo 4, verso 1 a 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Ele fala aqui: conjuro-te diante de quem?
de Deus e de quem mais? E de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Pregue a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina ou ensino. Por que ele pede fazer isso? Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ele diz que virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Eu pergunto, esse tempo chegou? Irmãos, há uma dificuldade muito grande de pregar essa doutrina. Há muitas pessoas que, se pudessem, ele agrediria as pessoas que pregam essa doutrina. Não, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra a potestade das trevas, que se encontra onde? Aonde, segundo a palavra de Deus? Nos lugares celestiais. Por isso, por este motivo, é que nós temos de pregar este Evangelho com toda a longanimidade. Nós temos de insistir. Hoje pela manhã, nós encontramos um texto, um evangelista que falou a respeito em uma intervenção na explanação da lição. Ele falou ali de Deuteronômio 6, verso 4 em diante, que Deus diz: ouve Israel, Yahvé, no lugar do Senhor, nosso Deus, nosso Elohim, Ele é o único Yahvé. Ele é o único Yahvé, não existe outro. E ele diz: amarás o Senhor, amarás Yahvé teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E ele diz: fale isto aos teus filhos, aos filhos dos teus filhos, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, escreva nos umbrais da porta. Coloca isso como taipa nos teus olhos. Colocar o quê? Que o Senhor nosso Deus é único. Por que o Senhor faz esse apelo? Por que ele fez esse apelo no passado? Porque nos últimos dias, certamente, as pessoas estariam num período de confusão, não saberiam quem é Deus, estariam até querendo servir a Deus, mas tendo comichão nos seus ouvidos, cercar-se-ão de doutores que pregam a palavra segundo a sua própria vontade. Eles se corromperam e corrompem igrejas inteiras. O apóstolo Paulo termina no verso 5 dizendo: tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. E o que pretendemos fazer nesta manhã é cumprir o nosso ministério. Os irmãos levantaram as mãos e disseram que gostariam de estar com Deus, que de estar com Deus. Qual é a promessa de Deus para a última igreja do Apocalipse, a igreja da Odisseia, para as pessoas que viveriam nesse período? Ou seja, no último período das igrejas. Qual foi a promessa de Deus? Apocalipse 3, verso 21. Sérgio, leia para mim. Apocalipse 3, verso 21. Ao que vencer, dar-lhe-ei a assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então Jesus se assentou com quem? Com Deus Pai no seu trono. E nós, se vencermos, sentaremos também com Cristo. Então nós temos aqui Deus o Pai, vemos Jesus que se assentou com o Pai, e se nós vencermos, nós sentaremos também com
Jesus, com o Senhor Jesus. Portanto, nós vemos ali um texto que diz: ao que vencer são servos, dar-te-ei que se assente comigo no trono, assim como eu venci e me assentei com o Pai no seu trono. Portanto, nós vamos falar neste momento dos vencedores. Apocalipse 22, 1 a 3. André. Mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, e procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos. Lá estará o trono de quem? De Deus, do Cordeiro, e seus servos o servirão. Que trindade bonita, né? Aqui nós encontramos a trindade. Olha só: Deus, lá estará o trono de Deus, do Cordeiro, e os seus servos servirão. Pergunto: no Apocalipse, aonde que existe o trono de um outro além de Deus e do Cordeiro? Aqui eu permito que os irmãos leiam. Não precisa falar, é só achar o texto e ler. Não tem? Os irmãos não conhecem nenhum outro texto? Então nós encontramos aqui a trindade celestial. A trindade celestial é composta por Deus, o Pai, por seu Filho, Jesus, o Cristo, que é chamado de Cordeiro, e pelos servos de Deus. Aqui nós podemos dizer que existe uma trindade celestial. Pergunto: existe também outra trindade? Vamos verificar. Apocalipse 20, versículo 10. Irmão evangelista. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta, o falso profeta, de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. A trindade diabólica está aqui: diabo, besta e falso profeta. Coisa interessante, não é mesmo? Não é interessante nós verificarmos que de fato existe uma trindade celestial e diabólica. A celestial, ela é composta por Deus, que enviou o seu Filho, e por aqueles que obedecem à voz do seu Filho. Por isso nós encontramos na Bíblia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Encontramos mais uma vez uma trindade. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós encontramos Jesus, que recebeu, que foi enviado por Deus para a salvação do homem. Foi dado por Deus o Pai para a salvação do homem. Foi enviado por Deus para a salvação do homem. Ele, quando cumpriu o seu ministério, ele voltou do céu depois da sua ressurreição, e ele falou o que para os seus discípulos? Todo poder me foi dado no céu e na terra. Todo poder foi dado para o Cordeiro no céu e na terra. Portanto, ide. Quem deveria ir? Os servos. Ide
por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer será condenado. Crer no quê? O que eles precisavam crer? Eles precisavam crer que Jesus era o Cristo. Eles precisavam crer que Jesus era o Messias enviado. Precisavam crer que Jesus era o Filho de Deus. Hoje existe uma confusão muito grande. E eu fico feliz porque um dia desses aqui eu encontrei um irmão pregando na igreja. E ele falou assim, acho que foi o Agostinho: graças te dou, ó Pai. Texto bíblico que ele meditou. Porque não entregastes a verdade aos sábios e aos entendidos, mas aos simples. Diz claramente, ele não deu a sua mensagem aos sábios e entendidos, mas aos simples. Qualquer pessoa simples que você perguntar para ele, olha, o texto bíblico está dizendo, porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A pessoa simples vai dizer o quê? Jesus é o Filho de Deus. Mas o sábio, o entendido, aquele que fez faculdade, uma faculdade de estudos sobre Deus, os doutores em teologias, o PhD em teologia, ele diz o quê? Filho não é filho. Nós precisamos entender, há certas pessoas que eles são até bons, eles fazem assim com... não é porque eles querem, falta compreender o que significa a palavra filho. Olha, irmãos, eu tenho filho, não sei o que significa ser filho. Os simples sabem o que é pai e filho, mas os sábios entendidos estão confundidos hoje, estão com a mente confusas, e hoje eles pregam um evangelho diferente do Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra. E ele falou que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele falou para os seus discípulos: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E em João 14, verso 6, ele falou o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ora, se Jesus disse que todo poder foi dado no céu e na terra, se ele falou que a verdade liberta, e depois ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, significa o quê? Que nós devemos crer nas palavras de quem? De quem, irmãos? De Jesus. Por quê? Porque ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Qualquer que alterar a palavra do Senhor Jesus estará cometendo pecado, estará cometendo erro, e a parte que lhe cabe não é entre os servos de Deus, estará entre outros servos, mas não entre os servos de Deus. A verdade vos libertará. A verdade significa que nós devemos estar na doutrina de Cristo. Nós devemos obedecer à doutrina de Cristo, porque se dela nós sairmos, pereceremos. Quem formou esta trindade foi o Senhor Jesus Cristo. Eu estou no Pai e vós em mim. Isso está escrito em João 14, verso 20 ou 21. Eu estou no Pai e vós em mim. Isso nós precisamos ter em mente. E ele diz em João 17, verso 23 e 26, 21, 23 e 26, ele fala claramente: Pai, que eles sejam um, eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade. A perfeita unidade está em nós estarmos em Cristo, consiste em estarmos em Cristo e Cristo no Pai. Isto é a perfeita unidade.
Mas, irmãos, assim como Deus traçou o plano da salvação, e o plano da salvação está no seu Filho, Jesus, o Cristo, o diabo tramou o plano da perdição. Ele tramou o plano da perdição. Por quê? Nós encontramos, quem é o diabo? Apocalipse 13, verso 2 a 4. É interessante que nós encontramos aqui diabo, besta e falso profeta. Aonde que eles estavam? No lago de fogo. Nós podemos dizer que aqui consiste Deus, Jesus e os verdadeiros profetas, que são aqueles que pregam o Evangelho de Cristo. Correto? Quem prega o Evangelho, ele é chamado de profeta. E quem prega o Evangelho contrário ao de Cristo é chamado do quê? De falso profeta. Agora, veja que Deus enviou o seu Filho, Jesus, para que ele formasse servos, verdadeiros profetas, para a pregação do Evangelho. Mas o diabo também fez, ele enviou alguém. Vejamos, Apocalipse 13, verso 2 a 4. A besta que eu vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Quem é o dragão? A antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. O que ele faz? Ele engana todo mundo. Ele engana todo mundo. E o diabo deu poder, trono e grande autoridade. Verso 3: E então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas a sua chaga mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão. Adoraram quem? O dragão. Quem é o dragão? O diabo e Satanás, né? Que deu a besta a sua autoridade, e adoraram quem? A besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então, nós vemos aqui que Deus enviou o seu Filho para que ele formasse os servos para pregar a verdade. O diabo também deu seu trono, secou a caneta, deu seu trono para a besta, poder e grande autoridade. Para quê? Para que ela formasse os falsos profetas. E os falsos profetas são aqueles que pregam o Evangelho diferente ao que Cristo pregou. Ele faz algo diferente ao de Cristo, ao que Cristo fez. O diabo tem a missão de fazer o quê? De enganar. O diabo, ele é o enganador. Nós não podemos contra ele. Mas a palavra de Deus pode. Deus pode, a sua palavra pode, os seus servos podem. Porque o servo de Deus foi comissionado para pregar o Evangelho. Que mais? Para curar. Se ele colocasse mão em doentes, seriam curados. Se bebesse coisa mortífera, não faria mal. Expulsariam demônios. Portanto, o Senhor deu o poder para nós. Todo o poder foi dado para Jesus Cristo. Mas ele falou assim, que quem seguisse a ele faria obras maiores do que ele fez. Portanto, irmãos, veja bem, a obra do diabo é constituir um poder chamado besta, para que esse poder ensine os seus falsos profetas e os seus servos, que se constituirão de falsos profetas. Eu pergunto, aonde nós estamos aqui? Deus, o Cordeiro e os seus servos. Hoje nós estamos encontrando algo interessante, porque as pessoas estão dizendo que há Deus, o Cordeiro, um outro ser e depois os servos. Eu pergunto, aonde está esse outro ser na palavra de Deus?
Aonde que Jesus o Cristo, o Filho de Deus, diz que teria um outro ser entre ele e o Pai? Aonde que ele escreveu isso? As pessoas dizem que Jesus falou em João 14 que ele enviaria um outro Consolador. E Jesus falou mesmo: eu enviarei um outro Consolador para que fique convosco para sempre. João 14, verso 15. Abra suas Bíblias. Ele diz assim: se me amais, guardarei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que esteja convosco para sempre. Este outro Consolador é que causa um grande problema hoje. Porque outro significa que é um outro ser. Mas as pessoas não compreendem que Jesus estava rogando ao Pai em João 17 o quê? Que ele rogou: Pai, peço que me dê a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus não era um ser humano, ele não era um homem. Ele, a Bíblia é bem clara em dizer que ele se fez homem. Ele esvaziou a si mesmo para morrer por nós. Logicamente, depois da morte, o apóstolo Paulo que diz que Cristo foi o que no céu? Glorificado. E se ele foi glorificado, ele poderia estar presente em todos os lugares? Poderia ou não? Sim. Lógico que poderia. Ou então, nós estaríamos chamando Jesus de mentiroso. Ele não falou: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século? Veja bem, eu vos enviarei um outro Consolador. Mas ele fala que é esse outro Consolador. Vocês viram na sequência? Quem é o Consolador? No verso 17. O Consolador é o Espírito da verdade que o mundo não pôde receber, porque não o vê e nem o conhece. Quem é o Consolador? O Espírito da verdade, que o mundo não vê e não conhece. Mas ele fala para os discípulos: mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Quem era que habitava com os discípulos naquele momento? Jesus. E quem estaria com ele? Jesus, o Espírito da verdade que Jesus ensinou. Jesus não falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Veja que o Consolador não é a verdade, mas o Espírito da verdade. Quem é a verdade? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem que eu vou enviar? O Espírito da verdade. É o Espírito do seu Filho que clama: Abba, Pai. O Espírito da verdade. E aí ele diz no verso 18: não vos deixarei órfãos. O que ele diz lá? Voltarei para vós. Quem está voltando? O Senhor Jesus Cristo está voltando para nós. E no verso 20 ele fala que quando o Espírito da verdade chegar, o que vai acontecer, meu evangelista? Naquele dia conhecereis que eu estou no meu Pai, vós em mim e eu em vós. Nossa! Quando o Espírito da verdade chegar, naquele dia conhecereis que eu estou no meu Pai, vós em mim e eu em vós. E é interessante a conclusão desse texto. No verso 23 diz assim: se alguém me amar, guardará a minha palavra. Meu Pai o ama, e viremos para ele, e nele faremos morada. Quem virá? Quem virá para morar em nós? O Pai e o seu Filho Jesus. Através de quem? Do Espírito da verdade que hoje está sendo disseminada para os irmãos. Esta é a verdade. Essa verdade nos levará para o céu. Essa verdade vai nos mostrar que Jesus de fato é o Filho de Deus. Essa verdade vai nos mostrar que Deus é um só, e esse Deus é o Pai, e não há outro Deus a não ser Ele. Nós entendemos na parte da manhã que
Eu sou Deus e não há outro Salvador. A pergunta que eu faço: quem é que nos salva? É Deus o Pai ou Jesus Cristo? Judas 25, né? Ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, honra, majestade e domínio, antes de todos os séculos. Opa! Olha só, antes de todos os séculos, agora e para sempre. Porque antes de todos os séculos fica bem difícil, né, irmão? Não fica, meu? Antes de todos os séculos fica lá na frente. Agora e para todos sempre. Né? Tem que ficar antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Não é isso? Portanto, aqueles que adoram o Senhor Jesus Cristo para a honra e glória de Deus o Pai, eles vão constituir-se servos de Deus, servo do Cordeiro, e é eles que vão servir o Senhor Jesus. Algumas pessoas pensam: por que na igreja de Poá fala muito a respeito da adoração? Porque nós não temos outras coisas para falar. Eu vou falar de amor se vocês não conhecem o Deus de amor. Vou falar de bondade se você não conhece o Deus da bondade. Vou falar de paz se não conhece o Deus da paz. Note que o Senhor Deus, quando Ele foi entregar os mandamentos para Moisés, qual foi a primeira coisa que Ele fez? A primeira coisa, Ele se apresentou. Ele disse o quê? Eu sou Yahvé teu Deus, que tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Ele se apresentou primeiro? Lógico. Eu vou dizer: eu sou o dono dessa fábrica, eu comprei, você é meu funcionário, portanto você tem de obedecer o que eu estou pedindo para fazer. Se você quiser, assim; se não quiser, está dispensado. Mas eu me apresentei primeiro? Tem que tomar cuidado, tem uma porção de hoje, tem uma porção de vigarista no dia de hoje, né? Não tem? Diz que chegaram e encontraram o português olhando um prédio aqui em São Paulo. O cara falou: bonito, bonito, estou vendendo. E o português comprou o prédio. Diz que é uma história, não sei se a história é verdadeira, mas diz que ele comprou o prédio. Mas depois que ele foi receber o prédio, depois, o homem não era dono. Em São Paulo está cheio disso. E na palavra de Deus, se nós examinarmos, tem uma porção de vigarista também. Está pregando um evangelho que não é o evangelho de Cristo, mas está levando discípulos após si. E o pior de tudo é que os discípulos são cegos. Os discípulos deles são surdos. Nós falamos, parece que eles não estão ouvindo. Eles não ouvem o evangelho. Ouçam a verdade, ouçam a palavra de Deus, que ela vai poder libertar. Porque se não ouvir e praticar essa palavra, pode ter certeza absoluta, nós vamos nos perder. Jesus Cristo disse claramente: Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não há um outro ser entre Jesus e nós. Jesus é o único caminho que nos leva ao Pai. Ou nós cremos na palavra de Deus ou não. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Os discípulos pregaram esse evangelho? Pregaram. Quando ele falou: eu estou pregando, eu estou falando a respeito de Jesus ou Cristo, aquele que vocês crucificaram, ele falou o quê? Que faremos, amados irmãos? Ele falou o quê? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Quando o eunuco queria ser batizado, ele falou o quê? Ali a água, quem me impede de ser batizado? E Filipe responde: é lícito se creres de todo o teu coração. E ele falou: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Filipe parou o carro e batizou o eunuco. Por quê? Porque ele creu que Jesus é o Filho de Deus. Crê você que Jesus é o Filho de Deus? Ou vocês estão como sábios entendidos, dizendo que Jesus não é o Filho de Deus, mas uma posição funcional em que está
Pai, Filho e um outro ser que eles denominam de Espírito Santo. Você vê dessa forma? Irmãos, isso não foi o ensinamento de Cristo. O mundo está ensinando isto, mas aonde está na Bíblia? Essa doutrina foi moldada nas oficinas disso daqui, ó. Ele moldou essa doutrina. Por quê? Lá no céu, quando ele quis interpor entre Deus, o Pai e seu Filho Jesus Cristo, ele foi expulso. Ele foi expulso para a terra. E quando chegou aqui, ele quer colocar na sua cabeça que a Trindade Celestial existe e só funciona se ele fazer parte. Então ele se denominou de Espírito Santo, um outro ser. Ele se denominou de Espírito Santo. Porque o Espírito Santo que nós conhecemos segundo a Bíblia é o próprio Espírito do Filho de Deus, que clama Abba Pai. É Ele que vem com seu Pai e faz morada em nós. Isso é o que a Bíblia diz. Portanto, isso que está sendo ensinado aqui pelos servos da besta e do diabo, eu não tenho medo de falar isso. Essa doutrina está sendo ensinada pelo diabo, pela besta e pelo falso profeta. O falso profeta está pregando essa doutrina com o poder que vem não de Deus, mas do diabo. Eu sei que muitos estão enganados, estão confusos. Mas quando a Bíblia fala, não terás Deus diante de mim, mim significa o que? Singular ou plural? Singular. Ah, mas irmão Aparecido, você viu também lá na criação da terra, Deus diz, façamos o homem à nossa imagem. Portanto, tinha de ser 3. Por quê? Porque Jesus Cristo disse, eu e o Pai somos um. Se for nós, Jesus estava com o Pai. Então, era Ele. E mais um, falou nós. Vocês acreditam que me falaram esses dias? Jesus falou, eu e o Pai somos um. Se ele diz, façamos o homem à nossa imagem, Jesus e o Pai sendo um, sobrou um. Nós. Falaram para mim isso. Eu falei, mas que interpretação. Que interpretação, que hermenêutica mais esquisita. Né? No entanto, há uma porção de pessoas ensinando essa doutrina. E é interessante, irmãos, que esse poder aqui, ó, esse poder que hoje existe, que recebeu o trono, poder e autoridade do diabo, ele tem essa doutrina como a doutrina central deles. Tem essa doutrina, falsa doutrina, como a doutrina central. Na verdade é dita dessa forma: a Trindade é a doutrina central da fé católica, e sobre ela está embasada todos os outros ensinamentos da igreja. Agora, para nós, a unicidade de Deus é a doutrina central da nossa fé, e é dela que vem todos os outros ensinamentos da igreja. Deus é um, enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Jesus é o Filho de Deus, e nós somos servos do único Deus. Adoramos o Senhor Jesus Cristo? Adoramos por quê? Para a honra e glória de Deus, o Pai. Quem foi que Deus deu essa autoridade para nós fazermos isso? O próprio Pai. Mas Deus não disse que Ele é Deus e nem depois dele nenhum Deus ia se formar? Como que nós adoramos Jesus então? Nós só podemos adorar a Deus. Como que adoramos Jesus? Como Filho de Deus. E quem deu essa ordem? O Senhor, o Pai, deu a ordem. Agora a pergunta que eu faço para os irmãos: se Deus deu a ordem, nós estamos errados de adorar o Senhor Jesus Cristo? Como Filho de Deus? Logicamente que não. Quem que vocês dizem hoje ser o Cristo? Filho de Deus ou Deus? Filho de Deus. O Filho de Deus. Portanto, se você crer dessa forma, nós podemos fazer parte desse povo, dessa trindade aqui. Deus e Cordeiro e os seus servos. Se nós desobedecermos a Deus, nós faremos parte desta aqui. Essa aqui vai estar onde?
no céu, chamados de salvos. Os servos de Deus estarão nos céus ou na nova terra, habitando com Deus. E esta aqui estará no lago de fogo e enxofre. Por quê? Porque ensinaram que Jesus não era o Filho de Deus. Uma das coisas, irmãos, que nós precisamos tomar bastante cuidado é que nós podemos até saber a verdade, mas muitas vezes nós estamos sabendo a verdade, mas não estamos praticando essa verdade. Precisamos tomar cuidado, porque ao sabermos dessa verdade e participarmos no lugar errado, nós estamos levando com a nossa influência a outras pessoas participarem no lugar errado também. É necessário nós tirarmos da nossa mente essa instituição igreja. Hoje nós estamos tendo a oportunidade de estarmos aqui debaixo de um lugarzinho precário, mas ainda temos essa oportunidade. Mas nós podemos fazer do nosso lar uma igreja. O que diz a palavra de Deus? Aonde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, para constituir uma igreja, não é necessário ter 10, 15, 20, 30 pessoas. Para constituir uma igreja é necessário o quê? Ter 2 ou 3 pessoas reunidas. 2 ou 3 já é uma igreja. Porque não é o templo que faz uma igreja, mas é a presença de Deus que faz uma igreja. Se Deus não estiver presente, fica só o templo. Mas se Deus está presente, está constituída uma igreja. Pode ter 100 pessoas? Pode ter 200? Pode. Mas pode ter 2 ou 3. E ali também estará sendo a igreja de Deus. Se alguém perguntar, onde você adora a Deus? Eu adoro no meu lar. Quer ir? Nós vamos fazer um culto amanhã. E lá você prega do único Deus. Se vocês analisarem no livro de Atos, de Romanos, Paulo, os outros discípulos, se reuniam na casa de quem? Eram igrejas que eles daqui? Não, reuniam de casa, eles iam de casa em casa. Eles se reuniam e faziam daquele lugar a sua igreja. Por quê? Deus estava presente. Irmãos, nós podemos ser enganados. Note que Jesus Cristo falou para os seus discípulos. Quando os discípulos chegaram e perguntaram: Senhor, diz-nos como serão essas coisas. Que sinal haverá da tua vida e do fim do mundo? Jesus falou: acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque os discípulos estavam expostos a isso aqui, ó, ao falso profeta. Portanto, tome cuidado para que ninguém vos engane. Que Deus abençoe esta igreja, que Deus abençoe os visitantes, para que nós possamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, que possamos crer no Senhor Jesus Cristo. Eu vou dizer uma coisa: nós levamos o nome de cristãos. Por que levamos o nome de cristãos? Provém de Cristo, Messias, ungido, Messias. Os messiânicos não faz diferença também. Se nós trazemos um messiânico, é outro nome de Jesus que significa a mesma coisa. Um é grego e outro em hebraico, né? Significa a mesma coisa. Portanto, se nós somos cristãos, é porque nós levamos o ensinamento de Cristo para as outras pessoas. Agora, que ensinamento é este que nós levamos para outras pessoas que não são de Cristo? Então, nós não somos cristãos. As pessoas antigamente se batizavam em nome de Cristo e se tornavam cristãos, porque se batizavam em nome de Cristo. Hoje as pessoas batizam em nome de uma trindade, então eles não são cristãos, são trinitarianos, mas cristão não. Pode ter uma outra doutrina, mas cristão não é. Porque cristão leva o nome do Senhor Jesus Cristo, leva a sua doutrina, a sua fé, os seus ensinamentos. E não fala aquilo que não entende. Você não entendeu? Cara, que Deus abençoe, para que todos nós possamos buscar o reino de Deus, a sua justiça, e seguirmos a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Santo e eterno Deus e Pai Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, santificado seja o teu nome, assim na terra como nos céus. Graças damos ao Pai, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Rogamos que pela tua misericórdia abençoe a tua igreja nesta manhã de sábado. Abençoe todos que nesta manhã vieram buscar a tua palavra, vieram adorá-lo em espírito e em verdade. Que todos possam sair daqui
cheios do teu Santo Espírito, sabendo o que é a verdade, reconhecendo a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, aquele que Tu enviaste, para que nós possamos ser os servos que estarão servindo a Ti, ó Pai, e ao Teu Filho no lar celestial. Pedimos que nos livre dos enganos dos últimos dias, que o diabo não tenha poder sobre nós, nem os seus agentes tenham poder sobre nós, mas que nós possamos comparar tudo aquilo que nós ouvimos segundo a Tua palavra, segundo os Teus ensinamentos. Esteja conosco, dê-nos um bom dia de adoração ao Teu santo nome, e em nome de Cristo Jesus te pedimos. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde e vos dê a paz. Amém.